Depois do último vídeo que nós publicamos sobre a questão do batismo com ou no Espírito Santo, agora eu tenho um assunto principal e esse assunto é sobre a questão das heresias destruidoras. Por que esse assunto é relevante? Porque a Bíblia fala que existe de fato as heresias destruidoras. E eu sei que existe heresias espalhadas no mundo inteiro. E eu quero hoje, com este vídeo, deixar bem claro para você o que é uma heresia destruidora, como identificá-la e como você pode se livrar desse tipo de ensino. Como eu disse, é um ensino que é passado para as pessoas, só que o intuito desse ensino, o objetivo desse ensinamento é destruir as pessoas. Não é que alguém vai dizer, olha, com este ensino aqui, eu quero detonar a sua vida. Não, mas se a pessoa crer no que foi ensinado e aquilo está errado, é, sem dúvida, uma heresia destruidora. Então eu não quero me demorar e eu quero falar o seguinte. Na minha opinião, e nesses 23 anos de experiência com Deus, examinando e estudando as Escrituras com muita calma, com muito cuidado, com muito respeito, com a intenção de adquirir aqui o que fala a respeito sobre a salvação, já que esse é o tema central, é o objetivo principal, foi no que Deus se ocupou, o propósito dele em montar uma nação, escolher uma família e trazer o Salvador do mundo através dessa família. Então, o principal objetivo é defendê-los para que vocês não percam a salvação tão preciosa. Então, de maneira clara, de maneira precisa, eu digo que todo ensinamento que não aceita que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador, é uma heresia perigosa. E a questão é complexa, porque a respeito desse assunto, não é de hoje que aparecem muitas heresias, muitos falsos mestres, sutilmente tentando tirar a pessoa de Jesus como o centro da nossa salvação, como a pessoa, e somente ela pode nos dar a salvação. Já há muitas pessoas ensinando sobre, não, Jesus é o Salvador, mas você precisa de mais estes aparatos. Jesus é o Salvador, sem dúvida, mas você precisa acrescentar alguma coisa. Não. Unicamente nele e somente ele tem as palavras de vida eterna. Quem lembra da passagem bíblica onde o Senhor Jesus ouve os discípulos dizerem, Senhor, por causa do teu discurso, ou aquilo que o Senhor acabou de nos ensinar, a multidão está indo embora. Eles não gostaram da pregação. E o Senhor Jesus disse assim, vocês também querem ir? Vocês desejam acompanhar essa gente? Mas o apóstolo Pedro disse, e nós vamos para onde? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E o Senhor foi e disse, olha, eu escolhi vocês com um propósito. Estas palavras são necessárias dizer, porque o que vocês preferem? Um falso ensino que conduz vocês à perdição ou a verdade que liberta vocês? Então é interessante nós sabermos que não existe nada além de Cristo que nos seja necessário para a vida eterna. Já é Cristo suficiente. Então, quando eu digo que uma heresia é perigosa, um ensinamento é perigoso, é quando eles dizem só Cristo não basta. É necessário mais algum intermediário. Tem que ter mais um mediador. Cristo não é o suficiente. Opa, heresia perigosa. Porque em Jesus é tudo o que nós precisamos.
Em Cristo está toda a plenitude da nossa salvação. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu e entre nós os homens, nenhum outro nome foi dado pelo Pai, pelo qual devamos ser salvos. Então, um segundo ponto é quando as pessoas estão ensinando que Jesus não é eterno. Essa é uma heresia perigosa. Quando Jesus é colocado como um ser criado, como um anjo, como um arcanjo, é uma heresia perigosa. Jesus não é um ser criado. Segundo as Escrituras, em João capítulo 1, verso 1 ao 3, ele estava no princípio com Deus e era Deus. Lá diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo aqui é o próprio Cristo Jesus. Então todo ensinamento que nega que Jesus é divino é um ensinamento perigoso. É uma heresia perigosa. É uma heresia destruidora. Qualquer pessoa que nega que Jesus é antes da criação está completamente enganado ou enganada. Há muitos ensinos que dizem que Jesus foi criado, ou que Jesus é o arcanjo Miguel, que Jesus é um ser que passou a existir como um ser humano ou como um anjo, um ser criado a partir de um ponto da criação. E é errado. Isaías capítulo 9, versículo 6, fala de Jesus muito antes dele se manifestar ao mundo. Em João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, Jesus é a expressão exata da pessoa de Deus. Quem lembra daquela conversa do Senhor Jesus com Tomé? Tomé chega muito afoito, muito animado e diz: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus vai e responde: estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me têm conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como você diz, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Era Tomé, Filipe e entre outros que queriam muito ver o Pai. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um só. Jesus é a expressão exata da pessoa de Deus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Como Jesus age, age o Pai. Como Jesus ama, ama o Pai. Como Jesus se preocupa conosco, se preocupa o Pai, porque ele é a expressão exata de Deus. Portanto, todo ensinamento que nega que Jesus é autoexistente, ele não teve um princípio, ou a partir deste ponto da criação, o Filho foi feito. Ele, pelo contrário, você sabia? Eu vou te falar uma coisa muito importante. Você sabe o que as Escrituras dizem a respeito de Jesus? Como há nas Escrituras, em cada livro da Bíblia, a menção a ele, como ele sendo o tema principal das Escrituras? A Bíblia diz que todas as coisas, isto aqui é poderoso, e refuta todos os ensinamentos que querem colocar acessórios junto a Cristo para poder garantir a salvação de cada um de nós. A Bíblia diz que por ele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado para ele. E ele é antes de todas as coisas. Deus te abençoe.